Olá, pessoal. Esta é mais uma aula da disciplina Metodologia do Trabalho Científico, oferecida por meio do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Agrícola da FEAGRE. Nesta aula, abordaremos alguns conceitos sobre objetivos da pesquisa científica, sugestões, formas de definições desses objetivos, tentando mostrar para vocês a importância e também passar algumas dicas aí do que fazer para termos cada vez mais esse objetivo claro no trabalho de vocês, no projeto, ou até mesmo lá na frente, na redação de um artigo científico, das dissertações e teses de vocês. Bom, então, o objetivo da pesquisa científica, o objetivo que tem que estar aí no projeto de vocês, que tem que estar no manuscrito que irão submeter a uma revista científica, é o teste de hipótese. Então, o objetivo é testar a hipótese da pesquisa. Vamos lá. O objetivo, então, da pesquisa, o objetivo científico, é função do tipo de pesquisa, tá, gente? Então, o objetivo, quando ele está claro, ou melhor dizendo, é necessário que ele esteja muito claro, porque ele influencia diretamente o delineamento da pesquisa. Que, por sua vez, o delineamento é função do tipo de pesquisa, que já falamos bastante aqui na disciplina. Então, as coisas têm que estar bem amarradas aí. Então, por isso que é importante a definição muito clara desse objetivo. Até adiantei já aqui nas aulas que muitas vezes o que temos notado é que esse objetivo de fato não fica claro desde o começo, desde a definição do projeto, porque muitas vezes o pós-graduando acaba recebendo a ideia da pesquisa, a proposta da pesquisa do seu orientador. Muitas vezes o orientador ele tem um objetivo maior, claro, só que lá no final. Então, muitas vezes o pós-graduando ele fica com alguns pedaços, algumas etapas dessa pesquisa maior, e o pós-graduando tem dificuldade de entender, de fato, aonde sua pesquisa está situada dentro dessa linha do tempo da pesquisa, dentro dessa lógica mais longa, um objetivo maior da pesquisa como um todo. Então, isso acaba ficando muitas vezes nebuloso neste momento para o pós-graduando e que refletirá diretamente na qualidade da pesquisa realizada, na assertividade dos métodos definidos, do delineamento da pesquisa. Não é raro chegar lá na análise final, tentando arredondar o texto para a tese, para o artigo, e notarmos que, de repente, tivemos dados coletados em excesso, dados que poderíamos ter coletado e não coletamos, por conta dessa não clareza, dessa nebulosidade aí, do objetivo de fato da nossa pesquisa, da pesquisa do pós-graduando. Então, é muito importante que o objetivo seja definido muito bem agora, em conjunto com o orientador, se possível, apresentando o projeto, a proposta do projeto para o grupo de pesquisa, para colegas da pós-graduação, buscando sempre enxergar, definir claramente esse objetivo. Inclusive, será falado mais à frente aqui na disciplina, quando abordarmos a introdução, o item introdução, conseguimos ter ideia se a introdução está boa, se for possível deduzir o objetivo antes mesmo de ler o texto do objetivo. Então, às vezes, passa para um colega de laboratório, por exemplo, sem o texto do objetivo, e esse colega, sem saber de fato o objetivo da sua pesquisa, poderá ter uma aproximação, deduzir de forma bastante assertiva qual seria esse objetivo. Tá? Bom, seguindo aqui. Então, qual a ideia? Se a pesquisa é uma pesquisa de caracterização, ou seja, nosso objetivo é realizar uma caracterização de alguma coisa, do todo, de uma população, de um processo, nós fazemos um recorte desse processo, buscando caracterizar esse todo. Ou seja, o objetivo está diretamente ligado ao delineamento da pesquisa. Já no outro cenário, se a pesquisa ela visa testar uma hipótese,
nós temos que promover muitas vezes a variação de uma determinada variável para quantificar uma outra variável. Então, variáveis independentes e dependentes. Nesse caso, geralmente tem uma associação com interferência. É o tipo da pesquisa. Ou quando nós queremos buscar um mecanismo que promove a variação de uma dada variável. Muitas vezes aí nós temos uma associação sem interferência. Então aí, dependendo do nosso objetivo, a nossa estratégia da pesquisa, o nosso delineamento, será muito diferente. Então, daí mais um motivo para termos essa caracterização, essa clareza do objetivo neste momento, né? Logo no início do projeto. Então, como o objetivo influencia no delineamento, obviamente também influenciará na análise dos dados, de como eu faço essas análises, essa exploração inicial, o tipo de teste estatístico que eu utilizarei. Porque não basta nós termos os dados, eu posso ter os mesmos dados e chegar em conclusões diferentes, se o meu objetivo for outro. Então é preciso ter clareza nisso. Ou seja, você precisa saber onde você quer chegar, o que você espera dos seus dados, ou seja, o objetivo, para saber como analisar isso e como prover depois resultados que vão te levar a corroborar ou não a sua hipótese inicial. Então, o objetivo é que guia todo esse fluxo de análise, e antes disso, como os dados serão coletados, antes disso, qual tipo de experimento que é feito. Então, mais uma vez, se a pesquisa é de caracterização, você extrapolará a representação do todo a partir da amostragem que você fez por meio de medidas, por exemplo, medidas de posição e de dispersão, média, mediana, coeficiente de variação. Então, você terá um resultado aqui, em função do seu objetivo, do seu tipo de pesquisa. Agora, se for uma pesquisa de associação, você buscará avaliar se os seus dados, se os seus resultados se relacionam com outra variável, ou seja, se o comportamento de uma variável tem relação com uma segunda variável muitas vezes dependente ou independente. Então aí o teste será outro, teste estatístico, tipo de análise. Você poderá trabalhar com correlações, regressões, por exemplo. Então, o objetivo é muito importante. E acredito que nesse ponto seja interessante também fazer um discernimento entre objetivo e conclusão. As conclusões, elas devem, a conclusão lá no final da pesquisa, na sua tese, na publicação do artigo, a conclusão deve, no mínimo, convergir para os objetivos, podendo inclusive ultrapassá-los. Não é raro nós avaliarmos trabalhos de conclusão de curso, dissertação de mestrados, teses de doutorado, artigos publicados, que no início do texto os pesquisadores, os cientistas colocaram um determinado objetivo e depois a conclusão não tem nada a ver com o objetivo. Tá? Isso é um problema sério, isso é um problema lá na definição do objetivo, que o objetivo não era de fato aquele, ou então na análise, nós fomos equivocados na análise, na argumentação, fazendo com que chegássemos a uma outra conclusão. Tá? Então essa clareza é importante. E eu coloquei aqui que podemos ultrapassar os objetivos, que muitas vezes por meio de generalizações, por meio de lançando mão de literatura, de conhecimento já existente, muitas vezes lançando mão de alguma coisa a mais que observamos nos nossos dados, algum comportamento a mais, nós conseguimos ultrapassar isso, ter mais generalizações, conseguir agregar mais ainda conhecimento dentro da nossa área de pesquisa. Mas cuidado, tá, gente? Generalização é bem diferente de especulação. Então, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, mas aqui nessa disciplina, como falamos mais de projeto, esse não é o grande foco aqui. Tá? A gente fala muito mais disso na disciplina de redação científica. Então, de novo, pessoal, para ficar bem claro para vocês, se a pesquisa é de caracterização, as conclusões, no mínimo, devem caracterizar aquilo que a gente se propôs. Então, não faz, por exemplo, sentido nós queremos caracterizar a proporção
de homens e mulheres em uma determinada aldeia indígena, por exemplo, e depois lá na conclusão falarmos de idade, falarmos de altura dessas pessoas, não faz sentido, tá? Então temos que focar no objetivo. Da mesma forma, se tivermos uma hipótese, a conclusão, no mínimo a conclusão, deve corroborar ou negar essa hipótese. Então nós vamos dizer se estávamos corretos na nossa hipótese inicial, na nossa hipótese da pesquisa, é o mínimo esperado. E podemos extrapolar isso, ultrapassar com generalizações, agregando mais poder ou trazendo mais conhecimento com as nossas conclusões. Mas, no mínimo, corroboramos ou negamos a hipótese inicial. Assim, pessoal, como já falei para vocês, o objetivo tem que estar claro, desde o início. E, muito mais do que estar claro no papel, tem que estar claro na cabeça de cada um. Às vezes, com frequência, nós vemos aí cientistas, pós-graduandos, alunos de graduação com dificuldade de explicar a pesquisa. Muitas vezes é porque não está claro o objetivo, não está claro onde vocês querem chegar com a pesquisa de vocês. Tá? Então tem que estar claro na cabeça. Se está claro na cabeça, vai ficar claro no papel. Então por isso que é importante escrever de novo, repensar, passar para um colega, passar para o orientador, para ver se esse objetivo realmente está claro. Então qual que é o problema da pesquisa? Qual as contribuições que você espera ao responder essa pergunta, ao pesquisar sobre esse problema? Qual é a hipótese da pesquisa? Com tudo isso claro, o objetivo tem que estar claro. Mas tem que haver uma estrutura lógica e uma conversa, uma integração entre esses elementos. Então, cuidado com escrita também, tá, pessoal? Não deve conter palavras imprecisas, subjetivas. Nós devemos sempre focar num verbo de ação. Tá? Então, por exemplo, se eu quero caracterizar, utilizar a palavra caracterizar nesse objetivo. Descrever. Tá? Ser mais preciso na escolha da palavra é muito importante. Se a pesquisa é de associação com interferência, usar palavras que indiquem essa interferência. Não vamos deixar o leitor tentar interpretar se você está dizendo que tem uma interferência ou se é só uma relação. É uma relação indireta. Tá? Não vamos deixar isso. Então, nós vamos ser mais diretos. Então, vamos utilizar palavras como afeta. Variável A afeta o B. Variável A causa aumento da concentração da variável B. Diminui. Determinado hormônio inibe a formação de determinado composto químico. Coisas desse tipo. Tá? Então, interferência, influência. Sejamos bem precisos aí. Inclusive, pessoal, no caso de pesquisa de associação com interferência, a gente realmente precisa ser claro para evitar de deixar o leitor pensando que nossa pesquisa é apenas, entre aspas, tá, pessoal? Apenas de associação. Nós queremos ver se uma medida está relacionada com a outra. Muitas vezes não é isso. Nós queremos ver se uma variável influencia no comportamento da outra. É bem diferente, tá? Na associação, nós temos uma terceira causa que influencia essas outras duas variáveis. Quando nós falamos que uma influencia na outra, como já falamos bastante aqui na disciplina, se uma influencia na outra, nós já temos inclusive nós já temos a ideia. Aumenta um, diminui o outro. Então, nós podemos até já ter uma hipótese bem clara. Aumenta a concentração da variável A, diminui a presença da variável B. Então, sejamos bem diretos aí. E, pessoal, ponto bem importante aqui. Tá? Toda essas premissas que nós temos, esse conhecimento que nos levam para o objetivo. Tá? Então, o que nos leva a acreditar que existe associação com interferência entre duas variáveis, o que nos leva a necessidade de caracterizar uma certa população, que nos leva a acreditar que uma medida indireta tenha relação com algum comportamento de um material,
que no caso poderia ser uma associação, tal que nos leva a esse pensamento, esses argumentos lógicos têm que estar fundamentados na introdução do trabalho. Falaremos mais à frente aqui na disciplina sobre introdução, tá? Mas tem que estar na introdução. Toda essa argumentação lógica tem que estar na introdução, tem que estar citada na introdução, nas referências bibliográficas, tá? Aqui só um parênteses para vocês. E aí, vamos lá. Como redigir o objetivo? Como eu já falei para vocês, objetivo, o principal papel do objetivo é testar a hipótese. Tá? É isso. Nós podemos ter, por exemplo, um parágrafo onde nós colocamos o objetivo e depois, ponto final. Na sequência, descrevemos alguma coisa a mais sobre a nossa pesquisa, que talvez seja um diferencial, algum método de análise inovador que utilizaremos, alguma variável importante. Nós podemos ter uma continuação de um parágrafo, mas não necessariamente isso vai ter que constar no objetivo. Tá? O objetivo tem que ser muito claro. E dependendo do que nós estamos trabalhando, não necessariamente isso vai entrar na frase ali onde definimos o objetivo. Tá? Então, cuidado. Como já falamos na disciplina, a hipótese é uma resposta prévia à pergunta da pesquisa. Então, o objetivo é testarmos se essa hipótese está correta. Corroborar a hipótese ou negar a hipótese. Tá? E quando esta pergunta que nós colocamos ela é respondida, ou seja, nós chegamos no objetivo da pesquisa, nós geramos algum tipo de conhecimento novo na ciência. No emaranhado teórico que é a ciência, vários conhecimentos, várias premissas, vários experimentos, conhecimentos empíricos e teóricos, nós precisamos colocar o que a gente está obtendo, o que nós estamos descobrindo nesse emaranhado. Tá? Inclusive, já alerto aqui, tá? O objetivo não é respondido, tá, gente? Às vezes a gente fala isso, é um equívoco sério. Tá? Nós não respondemos o objetivo. O objetivo é testar alguma coisa. Nós respondemos a pergunta da pesquisa. Tá? Nós temos uma pergunta, muitas vezes uma solução prévia, que de certo modo é a nossa hipótese, e nós testamos isso. Nós respondemos a pergunta inicial da pesquisa. Tá? Cuidado com esse termo que às vezes usamos equivocadamente. Então, pessoal, o objetivo descreve onde queremos chegar com a pesquisa. Então, nós vamos chegar aqui. Nós queremos testar essa hipótese, queremos ver se isso realmente está acontecendo, acontece, se A influencia no B. E o objetivo não é onde nós tentaremos chegar. Né? Então, o objetivo você não vai colocar no objetivo. O objetivo é tentar estabelecer uma relação entre A e B. Não é esse o objetivo. O objetivo é testar se a relação existe, que é a nossa hipótese. Que a relação existe e nós queremos testar se ela existe. Então, ao final, invariavelmente, nós chegaremos ao objetivo da pesquisa. Nós sempre chegaremos. Se nós não chegarmos, é porque tivemos problema no meio do caminho. Eventualmente, vamos pensar que nós temos um prazo aí de 1 ano para chegar no objetivo que estabelecemos. Entramos na pandemia, não conseguimos coletar todos os dados, eventualmente nós não conseguiremos chegar no objetivo. Mas, inclusive, aí nós teremos muita dificuldade de conseguir publicar alguma coisa. É um problema à parte. Agora, se a pesquisa ela é bem planejada, nós chegaremos no objetivo. Às vezes não chegaremos numa generalização tão ampla quanto conseguiríamos ou quanto planejaríamos, porque nós vimos que não é bem assim um determinado mecanismo. Tem alguns comportamentos, algumas questões que limitam aquele efeito que a gente esperava. Então, nós chegamos em algumas conclusões mais restritivas. Nós vemos que a nossa hipótese não é tão geral quanto esperávamos. Nossa resposta depende de alguns fatores. Então, isso pode acontecer, mas, invariavelmente, hipótese clara, objetivo bem estabelecido, o experimento, a parte do delineamento da pesquisa, de fato, adequada, nós chegaremos no objetivo. Nós poderemos,
corroborar ou não a hipótese. Corroborar parcialmente, porque tem algumas coisas que influenciam nessa resposta, por exemplo. Por isso, pessoal, cuidado com as palavras confirmar, demonstrar, provar. Tá? Cuidado, porque elas indicam algo que pode ou não ocorrer. Pode ser que a hipótese não seja corroborada. Então, seu objetivo não pode ser validar a hipótese. Não pode ser provar a hipótese. Porque aí a gente sai num tom meio de tendência. Nós estamos sendo tendenciosos para tentar provar aquilo. Tá? Não é essa a ideia. Porque isso pode não ocorrer. Essa ideia de demonstrar, confirmar, é mais um anseio nosso. Nós temos esse anseio por trás. Tá? Mas o texto, a redação e até a nossa análise de dados não pode ter esse viés. Eu quero confirmar, eu quero fazer uma análise estatística que vai enviesar meu resultado para de fato comprovar o que eu achava. Não, tá, pessoal? Não nos apeguemos a esses anseios. Tá? Então, por isso que aqui é uma dica, né? Não é uma proibição, mas evitar usar essas palavras de confirmar, demonstrar, provar, validar. Tá bom? E um problema sério, gente, que eu vou falar um pouco mais ao final aqui dessa videoaula, é que o objetivo não é lugar de colocar passos, etapas metodológicas. A etapa metodológica é como eu vou fazer alguma coisa, como eu vou chegar no meu objetivo. Tá? Então, o objetivo não é para falar como você vai chegar no objetivo, é para você deixar claro o objetivo. Como você vai chegar no objetivo, aí é metodologia, é delineamento experimental. Nós devemos colocar muitas vezes aí os passos conceituais, que é que nós queremos testar a hipótese. Tá? Testar se determinado efeito acontece ou não. Sempre de acordo com o tipo de pesquisa, com a lógica da pesquisa. Tá bom? Então, uma dica geral aqui, um exercício para vocês, que eu gosto de praticar e eu oriento os meus alunos que façam. Utilizem, na hora de escrever o objetivo, utilizem essa palavrinha condicional aí, se. Utilizem isso daqui, se. Tá? Vejam essa hipótese. O perfil da área de pesquisa do cientista tem relação com a qualidade da revista na qual publica seus artigos e também com o grau de conhecimento de inglês. Nós demos esse exemplo já aqui na aula. Então, essa é a hipótese. Então, qual que é o objetivo? Portanto, o objetivo é testar isso. A gente não vai fazer isso. O que a gente vai fazer é escrever o objetivo com a hipótese já embutida ali. Então, o nosso objetivo é avaliar se o perfil da área de pesquisa do cientista está associado. Tá? Isso faz com que a gente não tenha dúvida, inclusive da hipótese. Se eu apresento uma hipótese, depois eu não consigo colocar esse se aí, tem alguma discordância entre hipótese e objetivo. Tá? Então tomem cuidado, essa é uma boa dica para vocês. Tá? Em raríssimas exceções, a hipótese precisa de fato estar escrita no texto do projeto. Tá? Em raríssimas exceções, a gente vai apresentando a introdução e tem que falar, portanto, a hipótese da pesquisa é essa. Assim, o objetivo é esse. Há raríssimas exceções, isso é necessário. Se a introdução está bem escrita, a hipótese está embutida ali, está implícita na redação da hipótese e fica ainda mais reforçada no objetivo usando essa condicional se. Então, essa é uma boa prática. Tentem fazer isso aí na atividade de vocês, no objetivo do projeto de pesquisa de vocês. Algumas orientações gerais aí também, pessoal. Vamos lá. Vocês não devem incluir nome de local da pesquisa no objetivo. Não deve incluir nome de, muitas vezes, até da espécie da planta, se isso não for relevante. Não deve incluir o tipo de solo, não deve incluir se foi na casa de vegetação, não deve incluir se foi na FEAGRE. Cuidado aí. Local do estudo, geralmente, não é
foco do objetivo. A gente faz o estudo em algum lugar, sim. Mas isso é porque a gente está aqui. O local do estudo só vai entrar quando de fato é uma variável importante. O tipo de solo da minha área experimental só vai entrar se realmente o tipo de solo for um diferencial enorme. Tem muita pesquisa que pesquisou um determinado tipo de solo e a gente quer ver a influência da adubação nesse tipo bem específico de solo, que só acontece em determinada cidade do Amazonas. Tá? Então aí faz sentido, porque a gente não faz pesquisa local, a gente não faz pesquisa científica para ser utilizada pela Prefeitura de Campinas. Que não, a mesma pesquisa não vai poder ser utilizada pela Prefeitura de Piracicaba. Se isso acontece é porque a gente está fazendo simplesmente, muitas vezes, um levantamento local de algum dado. Tá? E não é uma pesquisa científica de fato. Então, cuidado. Tá? Nós não fazemos ciência para um local específico, salvo raras exceções. Tá bom? Normalmente, é apenas uma questão de onde estamos. Por isso que fazemos a pesquisa aqui. No caso de espécies de planta, de inseto, espécies de árvore, por exemplo, às vezes a gente está testando um determinado equipamento nessa árvore porque é o material que a gente tem. Estou testando o comportamento espectral da vegetação na folha de cana porque é a cana-de-açúcar que eu tenho. Então, a espécie não é tão clara quanto o local. Tá? Muitas vezes a espécie é interessante, sim, é o objeto de estudo. Às vezes não. Então, cuidado para incluir isso no objetivo. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Avaliar, quando o objetivo é avaliar se as embarcações turísticas influenciam no comportamento dos peixes. Preciso colocar que as embarcações turísticas na Ilhabela influenciam no comportamento dos peixes dessa região? Geralmente não. Tá? Porque essa influência da embarcação no comportamento dos peixes pode ser generalizada para o mundo inteiro. Isso pode ser que aconteça na Austrália, no Japão, nos Estados Unidos. Quando eu falo que esse comportamento só vai acontecer na Ilhabela, ali no litoral de Ilhabela, então, gente, quem vai citar esse trabalho é só quem quer trabalhar ali em Ilhabela. É a Prefeitura de Ilhabela. Tá? Então, cuidado. Se você está no litoral sul de São Paulo, essa é a sua base empírica. Mas esse mesmo estudo poderia estar sendo feito no Rio Grande do Norte, na Austrália. Tá? Agora aqui embaixo já não. Ó. Aqui é outro exemplo. Aqui o local é importante, obviamente. Estudar as diferenças culturais entre pessoas da América Latina e América do Norte. Aqui, obviamente, que vai entrar no objetivo. Obviamente, entrará inclusive no título. Nesse caso, o local é a variável independente. É importantíssimo. Então, aqui é outro caso. E aqui, pessoal, eu trago algumas provocações para vocês com algumas explicações. Então, vamos lá. Será que isso que eu coloco aqui é um objetivo de pesquisa científica? Comparar a poluição do ar em 2 centros urbanos na região nordeste do Brasil. Façam reflexões vocês. Tá? Parem um pouquinho, parem o vídeo, pensem a respeito. Comparar a poluição do ar em 2 centros urbanos na região nordeste do Brasil. Isso parece uma pesquisa científica? Parece o tipo de pesquisa? Pensem na conclusão. Será que alguém lá do Japão vai querer utilizar essa pesquisa para usar uma pesquisa feita por um pesquisador de lá? Pensem a respeito. Tá? O que acontece aqui? Esse objetivo tem alguns problemas aqui. Tá? Um problema. Região nordeste do Brasil. Será que realmente esse é um diferencial da pesquisa? Levantar a poluição de 2 cidades do nordeste do Brasil. Isso realmente é um diferencial? A região do país? Será que eu preciso colocar aqui no objetivo 2 centros urbanos? Isso não é só metodologia? Eu fiz em 2 centros urbanos, mas será que isso é objetivo? Pode até ser, tá, gente? Pode até ser um ponto importante. Mas aqui, comparar a poluição do ar em 2 centros urbanos. Qual que é o objetivo? Qual que é a hipótese
desse trabalho? Vocês conseguem deduzir a hipótese disso daqui? Não conseguem, né? Então, não é uma boa definição de objetivo. Comparar a poluição. Vocês poderiam ter aqui, por exemplo, verificar se a poluição do ar em uma cidade com altos níveis de industrialização é maior do que em regiões litorâneas. Aí você fica um pouco mais claro uma hipótese aí. Você está querendo relacionar a poluição do ar em locais onde tem indústria e locais onde o mar está mais próximo, alguma coisa assim. Tá? Esse comparar, por si só, já não é um bom objetivo. Tá? Não é um bom objetivo comparar. Se tivesse aqui avaliar se, tentem o se. Tá? Outro exemplo. Determinar os contaminantes de um rio que passa pelo centro da cidade de Campinas. Que pesquisa científica que é essa? Isso pode ser uma pesquisa. Um levantamento pago pela Prefeitura de Campinas para o laboratório da Unicamp fazer para ter um laudo dos contaminantes do rio que passa no centro da cidade de Campinas. Mas o que isso vai agregar à ciência? Então eu não posso medindo o contaminante do rio, eu não posso fazer ciência? Pode, mas você tem que ter um objetivo muito mais claro que esse. Determinar os contaminantes pode ser, tá? Determinar os contaminantes de alguma coisa. Mas aí, primeira coisa, você tem uma pesquisa de caracterização. E será que essa determinação dos contaminantes é algo relevante? A gente poderia, por exemplo, determinar os contaminantes de um rio e verificar se isso tem relação com a topografia do terreno. Tá, e nós estamos determinando para um determinado fim, para encontrar um padrão. Tá bom? Então aqui tem alguns problemas, né? Cidade está aqui, algo muito específico que não vai ter informação, agregar conhecimento científico. Tá? Então cuidado com determinar também. Pode utilizar? Pode. Geralmente determinar é caracterização. Tá? Então é para alguns casos específicos. Mais um. Analisar o desempenho de um termômetro digital. E aí, gente? Analisar alguma coisa. Analisar a população de Campinas. Analisar a altura dos alunos da disciplina. E aí? Isso é um objetivo? Tá? Nesse caso específico, analisar o desempenho de um termômetro digital. Muito vago. Tá? A gente não tem ideia o que a pessoa quer fazer aqui. Poderia ser, por exemplo, analisar se o desempenho de um termômetro digital é superior a um termômetro de mercúrio. Alguma coisa assim. Bom, aí tudo bem. Claro que tem que ver a relevância científica disso, mas aí está muito mais claro a hipótese. Eu acredito que o termômetro digital tem uma qualidade melhor do que o por mercúrio. Aí está bem mais claro, tem uma clareza enorme. Agora, só analisar o desempenho é muito vago. Outro, já entrando aí para uma complexidade um pouco maior. Avaliar a capacidade do algoritmo Randall Forest, não vem ao caso, na predição de biomassa da pastagem. Então, o que vai ser avaliado aqui nessa pesquisa? A capacidade do algoritmo em predizer pastagem. Tá, mas qual vai ser a conclusão? Ele tem uma boa capacidade ou não tem capacidade? Tá, é muito vago. Poderia colocar aqui, avaliar se o algoritmo Random Forest entrega melhores qualidades, tem melhores predições do que uma regressão múltipla. Tá? Avaliar se o Random Forest é alternativa viável para predição de pastagem em situações onde tenho 200 variáveis. Aí eu tenho uma clareza muito maior. Só o avaliar a capacidade, avaliar o desempenho, é muito vago. Pense no resultado lá no final, na conclusão. O que vai ter de conclusão? Conclusão tem que falar com o objetivo. E mais uma, para provocar ainda mais. Tá? Nós estamos aí na engenharia, né? Tem muita coisa, já corrigi, já discuti no bom sentido, né? Com vários alunos que colocam que o objetivo do trabalho deles é desenvolver alguma coisa.
desenvolver uma metodologia, desenvolver um secador de café, desenvolver um robô para identificação de pragas e aplicação de inseticida. Se o objetivo é desenvolver o robô, tem que pensar muito bem, gente. Tá? Desenvolver um produto é um objetivo tecnológico. Tá? É desenvolver, criar uma patente, ter um produto para usar aqui em casa. Tá? O desenvolver alguma coisa, muitas vezes, é um foco até de um projeto maior. Né? Você tem uma ânsia, você quer desenvolver uma tecnologia, joia. Só que para desenvolver essa tecnologia, tem um monte de lacunas que precisam ser respondidas. Tem um monte de hipótese que precisa ser corroborada. Porque se o caminho para desenvolver esse robô já é conhecido, não tem que ter pesquisa científica. O que o desenvolvimento desse robô vai trazer de inovação para a ciência? O que o desenvolvimento desse robô vai trazer de conhecimento para a ciência? Ah, não, mas eu vou desenvolver e vou responder algumas coisas que não estão claras. Ótimo, é isso? O objetivo é esse. Então, não quero usar objetivo, tá? Mas nesse projeto onde se quer desenvolver o robô, quais são os objetivos menores que temos ali dentro? Então eu tenho que verificar qual o melhor mecanismo para esse robô se deslocar no campo. Qual o tipo de rodado desse robô? Qual a forma de identificação de pragas que esse robô vai ter? Visão computacional, é uma câmera A, câmera B. Tá? Então, aí eu vou ter hipóteses menores. A hipótese de que é possível quantificar determinada praga por meio de imagens coletadas por uma plataforma terrestre. E aí eu tenho um projeto, uma pesquisa, buscando provar isso. Esse robô ele ainda tem que tomar decisão em tempo real para aplicar um inseticida. Então, o que mais tem que responder? Avaliar se essa quantificação feita por essa visão computacional permite uma dosagem adequada desse inseticida. Então, tem um monte de coisa aí no meio. Tem um monte de lacunas, de objetivos, até objetivos específicos, tá? Que você tem que responder para chegar a ter esse produto lá no final. Então, tem muito conhecimento que será gerado desse desenvolvimento do robô. E esse conhecimento que será gerado é o que precisa ficar claro no objetivo, ou nos objetivos. Tá bom? Então, desenvolver um robô é uma meta geral, mas nesse meio do caminho tem muito conhecimento a ser trabalhado. E aqui a questão, então, do objetivo geral e específico. Aqui tem muita controvérsia também. Muita controvérsia, não vou nem dizer que é controvérsia, vou dizer que é equívoco. Tá? Nas orientações, inclusive, de próprios professores, de colegas, que estão em trabalhos científicos. Tá? Então, cuidado. Primeira coisa, ambos devem estar relacionados à lógica de pesquisa, obviamente. E não devem ser confundidos, principalmente os objetivos específicos, não devem ser confundidos como rotinas de ensaios, etapas metodológicas. Muito cuidado com isso, tá, pessoal? Cada objetivo específico, pratiquem isso. O objetivo específico, ele tem também sua hipótese. É uma hipótese menor, muitas vezes é uma hipótese menor, é uma lacuna do conhecimento que se você não responder, você não consegue chegar no objetivo geral, você não consegue responder a pergunta maior da pesquisa. Então, são perguntas menores que você precisa responder para responder a pergunta principal. Ou seja, temos algumas hipóteses nesse meio do caminho. Então, pratiquem isso. Objetivo específico tem hipótese. Nessas pesquisas que tem hipótese, tá, pessoal? De forma que se elas não forem testadas, não se pode atingir o objetivo maior. Não se pode responder a pergunta, não se pode, de fato, corroborar ou não a hipótese maior da pesquisa. Então, pratiquem isso. Uma dica aí de escrita para vocês praticarem também. Quando não se tem muita clareza o que é objetivo geral, o que é objetivo específico, sempre tentem preparar o objetivo geral
olhando para a variável teórica. A teórica que é importante. A operacional é simplesmente alguma medida que você vai fazer para inferir a teórica. Então, exercitem, reflitam sobre isso. Tentem colocar no objetivo geral as variáveis teóricas. E aí, nos objetivos específicos, vocês podem colocar as variáveis operacionais. Tá? Um exemplo. Vamos lá para um exemplo. Objetivo geral. Tá? Testar se o nível socioeconômico favorece a aprendizagem dos alunos na escola. Esse exemplo a gente já colocou aqui na disciplina também. O nível socioeconômico e aprendizagem são variáveis teóricas. Por isso que está no objetivo geral. Então, você deve identificar as variáveis operacionais ligadas a ela. Isso vai estar no delineamento da pesquisa, na metodologia, mas pode também até estar ali em alguns objetivos específicos, como, por exemplo, esse daqui. Tá? Então, vamos supor que você adotará a renda per capita e o grau de instrução dos pais desses alunos como variáveis operacionais para inferir sobre nível socioeconômico. E também as notas nas provas desses alunos para medir a aprendizagem. Então, vejam possíveis objetivos específicos dessa pesquisa. Testar se há relação positiva entre a renda per capita e a nota nas provas. Então, a gente está pegando uma medida operacional, renda per capita, e a nota na prova. E aqui nós temos um outro objetivo específico, que também tem nota de prova, mas nós estamos verificando a relação do grau de instrução dos pais. Por quê? Pode ser que eu veja que existe relação apenas em função da renda per capita, ou em função do grau de instrução dos pais. Por exemplo, os pais podem ter um altíssimo grau de instrução, só que terem uma renda baixa, estarem com uma renda baixa agora, e aí a gente encontra só a relação aqui. Então a gente faz um desmembramento dessas relações que nós esperamos encontrar. É possível, em nível de projeto, é interessante ter esse desmembramento. Muitas vezes, em artigos não tem, tá? Isso não está lá, às vezes está embutido, está implícito na metodologia, está discutido, mas não precisa de todo esse detalhamento. Mas no projeto é até interessante para a gente clarear mais ainda as ideias. Tá? E vejam aqui, ó, relação positiva. Lembrem, hipótese é uma resposta preliminar à pergunta do seu estudo. Tá? Então a pergunta é se a renda per capita influencia na nota das provas. Já tem uma resposta. A resposta é que sim, você acha que quanto maior a renda, melhor as notas dos alunos. Então é até interessante, na hipótese, e como vocês podem ver, obviamente, a hipótese está dentro do objetivo, já ter esse indicativo que você espera que essa relação seja positiva. Aumenta a renda per capita, aumenta a nota de prova. É interessante ter isso daqui. Temos aqui um exemplo de objetivo específico errado. Errado e que a gente vê com frequência. É um equívoco. Que o objetivo específico é etapa metodológica. Não é etapa metodológica. O objetivo, lembrem-se, o objetivo deve representar a ação que será feita, ou seja, avaliar se alguma coisa acontece, não como você vai fazer essa avaliação. Então, é tradicional, por exemplo, nós termos aí um objetivo, como a gente acabou de colocar, né, a questão socioeconômica da família e vincular com a aprendizagem, e aí o aluno coloca lá, objetivo específico, elaborar um questionário para avaliar a condição socioeconômica das famílias. Isso não é objetivo, não tem hipótese aí. Isso é uma etapa metodológica. Aplicar a prova de várias disciplinas. Isso não é objetivo específico, isso é uma etapa metodológica. Tá? É uma parte da metodologia, é uma parte do método empírico que vai te levar a responder a pergunta da pesquisa, que vai te levar para o objetivo. Tá bom? Então, gente, são orientações gerais aí, alguns exemplos. Vocês vão praticar agora com a pesquisa de vocês. Tá bom, pessoal?
Antes de terminar, só para abordar uma questão aqui que são os resultados esperados, tá? Resultado esperado é uma coisa, o objetivo é outro. A gente quer avaliar uma hipótese. Tá? Então, muitas vezes, o resultado esperado é, de fato, a avaliação dessa hipótese? Pode ser. Tá? Quando é pedido num projeto. Eu estou colocando isso porque eu vi que não está no restante do cronograma da disciplina. Tá? Quando é pedido num projeto, coloque resultados esperados. A gente vai colocar que é corroborar a hipótese? Não, tá, gente? Foque mais nas contribuições do seu estudo. Contribuições que não estão claras lá na introdução do seu trabalho. Contribuições que você não abordou, que são além do que você está testando. Tá? Muitas vezes você abordou na justificativa, na introdução do seu trabalho, contribuições científicas. E lá nos resultados esperados, você pode colocar algumas contribuições mais práticas. O que isso vai ajudar na vida do agricultor? Como que esse conhecimento científico que você está gerando pode auxiliar em outras áreas do conhecimento? Como que pode melhorar o aprendizado dos alunos? Tá? Então, foque em outras coisas. Não tem um consenso, tá, pessoal? Inclusive, o próprio professor Volpato fala que não existe um consenso no curso dele que eu fiz recentemente. Então, já que não tem um consenso, vamos ser mais amplos. Tá? Então, vamos focar nessas contribuições futuras, contribuições paralelas do nosso estudo, além da resposta da pergunta do estudo. O que isso pode ajudar no desenvolvimento de uma tecnologia, no desenvolvimento de um robô, como eu dei o exemplo? Vamos destacar também alguma coisa mais tangível nesse resultado esperado? Vamos destacar que, portanto, os resultados dessa pesquisa é a publicação de um artigo numa revista A1, numa revista de alto fator de impacto. É a publicação de um artigo numa revista de alto fator de impacto e uma coorientação de 2 alunos de iniciação científica. É desenvolver uma patente que seja, está pensando mais na tecnologia, no desenvolvimento de algum produto, mas que você vai ter conhecimento gerado aí no meio do caminho. No caso de projetos de pesquisas mais amplos, como de professores, com esse projeto eu vou ter base, eu vou conseguir orientar 2 alunos nessa linha, publicar 3 artigos. Tá? Também pode, além dessas contribuições científicas, práticas, também colocar algo mais tangível. Lembrando, de novo, aqui é a mesma coisa. Aqui em resultado esperado não é etapa de estudo, etapa da pesquisa. E também não é justificativa. Eu diria que nesse caso das contribuições, são vertentes a mais que as suas conclusões lá no final podem auxiliar. A justificativa teórica, a base, está lá na introdução. Tá? Aqui é para você dar aquele tchan a mais, aquela cereja no bolo. Tá? Para você acabar de vender seu peixe para o revisor que está vendo se vai te dar bolsa ou não. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu gostaria de falar para vocês nessa aula de definição de objetivos. Tentem seguir algumas dicas aí, reflitam bastante no objetivo de vocês e podem esboçar para discutirmos na aula ao vivo, tá? Na aula síncrona a gente vai discutir mais, aí vocês trazem as dúvidas, podem trazer exemplos para a gente discutir mais, tá bom? Então, nos vemos na aula síncrona, pessoal. Até mais, obrigado.